Isso, reunião 4 de agosto. Hum. Tá. Como é que é, Luiz? O Ryan não participa e a gente está com quórum? Tá certo, tá tudo certo. Eu quero fazer um Francisquinho não teste deixa aqui. escapar nada, né, Francisquinho? Eu mandei mensagem também perguntando se o Ladeira não participaria. Ele disse que eu deveria participar porque ele vai pedir licença logo em seguida. Então, eu tomei a liberdade para entrar já de uma vez, Fez muito antes de bem. ser convocado. Claro. Eu queria fazer um teste aqui para ver se o meu som vai ficar mudo, tá bom? Comudo. Ah, então tá. Só isso. Obrigado. É. Vem cá, estiloso essa tua coisa aí na boca. Qual o nome disso aí, dessa máscara? O que é isso aí, Ayrton Senna. Ayrton Senna? Ah, Ayrton Senna da Silva. muito bem. Onde é que a gente encontra? Só em São Paulo, né? Não, é em material esportivo. Ah, é? Qualquer loja tem de material esportivo? Não, não sei. Eu comprei com a minha prima porque ela vende. Ah, entendi. Já temos quórum? Sim. Não, só nós dois. Não precisa ocupá-la, não. Ocupá-la. Só depois tem que fazer uma ata. Ah, tá. Tá, tá bom. Ou corta as duas e fica sem nenhuma. Ah, é. Hoje é o negócio do. Situação séria, essa daí. Estou preocupado, sabia? Com a questão financeira, né? O conselho ir até o final, né? Do ano, né? E não adianta a Beatriz vir pedindo R$ 1, R$ 2 para emprestado, não, que não vai ter, não. R$ 3, R$ 5. Deus me livre e guarde, não desejo isso, não. A gente Mas isso aí só precisa. vamos ter uma ideia real depois do dia 31, porque é quando vence o prazo da anuidade, né? É negócio. Desculpa. Não, não tem cabimento prorrogar isso para setembro, não Eu tem acho que cabimento. a prorrogação Quem até não, julho já foi suficiente. A maioria não, das atividades já voltaram. não é, Vicente? Quem não tem dinheiro É, para pagar julho não vai ter para pagar agosto nem setembro, não. E a gente tem. exatamente. Então, aí é muito temeroso jogar lá para setembro. E a gente precisa pegar um tintim lá do federal, sem dó nem piedade. Tá com muito dinheiro federal. Raimundo é que gosta. Então, Se falar vamos ter isso, que ele pedir fica emprestado do animadinho. CFC. Aí, se o CFC prorrogar para setembro, aí nós vamos ter que entrar com pedido de empréstimo lá. É Sem isso. juros, hein? Agora, Vicente, A atrasa, custo zero. atrasa até setembro. Aí, em outubro, que você vai avaliar a situação do conselho e vai pedir É, em outubro, novembro, com a corda no pescoço? exatamente. O orçamento tem que entregar agora. Pô,
que há? Então, no mundo contábil, isso aí é uma operação quase que impossível. Fazer um orçamento sem saber a receita que você tem. O Rio de Janeiro faz isso, Vicente. Estado, É? o Estado do Rio de Janeiro faz isso. O Estado do Rio faz, mas é porque tem um juiz lá na presidência, né? Por isso que faz. É, verdade, verdade. Vamos lá. Sim, Sim, estamos. vou ficar mudo. Tá. Uhum. Sim, por mim, sim. Sim, sim. Sim, sim, Ok. Sim, sim. ah, tá. Ok. Sim, Conselheiro, vai ser feita alguma audiência? Vai ser feita alguma live de audiência?
Mandei. Ok. Difícil de atender. Mandei mensagem para ele ver lá, abre. É, aqui, ó. Ainda não abriu, não. Qual o assunto que você está se referindo? Qual o tema? Olha, é um tema interessante. Não pode ser feito eu e o Elias, imagina fazer? É melhor, né? Porque o Elias adora esses temas. Então, nós podemos fazer os dois. Gostaria, sim. Esse material já está lá no site do Federal, né? Pode ver, por favor. Sim. Não, não. Não, essa imagem do lado aí, não é não? Não subiu, não. A apresentação não apareceu. Isso faz parte do treinamento. O futuro, o futuro é isso. Pior que é. É o futuro mesmo. É. Acho que não volta mais, não, Vicente. Aliás, eu estou adorando essas reuniões, como a gente está fazendo, né? Acho que as reuniões presenciais, quando forem muito necessárias, urgentes, né? Já estou me acostumando a esse ritmo daqui. Agora foi. Mas essa que está aí é do CRC. Sim, sim. Tá. Ok. Mas o local tão ruim para ficar isso. Não, não, já notei, já notei. Certo. E tem data? Tá bom. Pode ser menos quarta à tarde. Tá, segunda-feira temos complicação. Ou é plenária, ou vocês estão em reunião. Então é terça, quinta ou sexta. Por causa também do Elias e de vocês. Então é terça, quinta e sexta. Como é que a gente implementa isso? Eu falo com o Elias, você fala com o Elias. Tá bom, vê isso com o Elias. Tá bom. E aí fica na vice-presidência, vocês se acertam lá. Tá ok. Por falar nisso, como é que vai sua criança aí? É, você sabe que a neta da Vitória, com 2 meses, a Vitória dizia que ela estava falando o nome da avó.
2 meses é difícil. 2 meses é só para avó mesmo. Ok, ok. Podemos, podemos falar do 318? Vamos falar do 318. Quando cortou os 70 mil reais, cortou todas as publicações para esse ano, né? É, aí, não tem muita saída, né? Não é uma questão de opção. Agora, sim,
Ok. Podia detalhar um pouco qual é a diferença entre publicações técnicas, a editoração, né? O que que reduziu na editoração e o que que reduziu na publicação, na impressão? Diminuiu o quantitativo? Bom, não, não é isso não. A Beatriz está dizendo que não. Que acontece? Ofereceram isso para se fazer a editoração dentro de casa. Só que atualmente nós estamos com uma empresa que ela cobra muito barato, R$ 4.690 para editorar as 3 edições e mais o caderno especial. Ah, E então isso não é faz um problema. Tá barato. muito barato. Não está barato, não está muito barato. E nós conseguimos que eles mantivessem o preço dele a esse valor, de 4.000 e pouco. Por isso que deu para reduzir, porque quando nas empresas anteriores em licitação, o valor era muito alto para a editoração. Só que quando nós entramos no Comprasnet, o preço cai bastante. As empresas Ah, sim. governamentais. E aí foi a primeira vez que entrou essa empresa de São Paulo, e a gente nem acreditou quando ela, no ano passado, que ela fez para a gente estava até duvidando da qualidade do trabalho deles pelo valor que eles apresentaram. Só que, felizmente, é uma empresa séria e, e o valor realmente é baixo. E eu tinha projetado, em função de tudo que eu vinha pagando, né, da editoração, eu projetei um valor maior, porque a tendência é. Precaução. E aí nós tivemos a feliz sorte de entrar essa empresa através do Compranet com valor menor. O que o conselheiro Luiz está colocando realmente foi cogitado pela diretora executiva a viabilidade de se fazer a revista internamente. Por quê? Porque no ano passado foi contratada uma jornalista para trabalhar no setor de comunicação e que está fazendo. é, Eles tiraram a empresa que prestava o serviço para eles e essa pessoa está fazendo o serviço lá na comunicação. Então, a comunicação não faz mais editoração fora, ela faz tudo internamente. Só que, como a Pensar Contábil é uma revista técnica pontuada e nós ficamos com medo. E somando a isso, nós ainda temos essa vantagem do valor contratual ser muito baratinho. Eu fui e falei com o conselheiro se a gente puder manter, porque inclusive eles fazem a revisão na parte, Português, né? né? E a boa notícia, que também no orçamento de 21 eu vou falar, é conseguir que eles me dessem orçamento para colocar Pensar Contábil na versão de inglês. Então, é, Certo, Beatriz. Muito bom. esse valor que a gente liberou foi porque realmente a licitação foi bem menor do esperado. Boa, parabéns. Parabéns, Luiz, parabéns, Beatriz. Agora tem os colegas da Câmara, Glória. Agora, mais uma pergunta. Quando eu falo na publicação técnica, qual é a possibilidade desse pessoal internamente fazer a editoração do livro, colocar o livro só online? Eu também acho que pode, que a gente tem como. Vai depender de prazo. Porque como é um departamento que ele é muito demandado, a gente não pode colocar eles com a corda no pescoço, a gente tem que ter um prazo. Eles não teriam prazo para atender a nossa revista. Mas um livro, ele não tem que seguir, né, assim, data certa. É só a gente se preparar e solicitar. Eu acredito que tenha como demandar sim, e aí fica mais barato. Agora, a impressão do livro é que é um pouco mais difícil, né? Vamos tentar, se o Luiz concordar, Vicente também apoiar, eu acho que seria o caminho, né? Fazer só online. O que você acha, Luiz?
Então, É, e vocês tem um veem isso? detalhe, do jeito que nós estamos hoje, a tecnologia está avançada do e-book, dificilmente uma pessoa pega um livro, uma revista, para ler hoje em papel, né? A gente vê isso a dia, diminuindo cada vez mais, você vê, quase a gente não vê pessoas lendo mais um livro. Você vê todo mundo com o celular. Pode estar ouvindo música, mas pode estar fazendo uma leitura também. Então, o e-book, para mim, é o que vai ficar, é que já veio para ficar, e as impressões em papel, realmente só da minha idade para cima que vai conseguir ler, vai ficar lendo. E para baixo, não acredito, não. Não, mas a sua idade está muito para baixo também, não está muito para cima, não. É, Ó, na Luiz, Eu boa, acho mais confortável ler no papel, né? eu Porque prefiro. você não cansa tanto a vista, porque no celular, no computador, essa luz ela cansa um pouco a vista. Mas eu acho que é um futuro, não tem jeito a gente se eximir disso. Beatriz estava falando algo? Não, o que eu falei é que eu prefiro ler em papel. Eu não gosto de ler em celular. A Beatriz está mais para lá do que para cá. Presta atenção, Francisquinho. Luiz, mais um detalhe que eu, fugindo um pouco, mas conectado ao assunto da publicação técnica, nós precisamos fazer uma comissão, ai, me fugiu o nome, de editoração, de editores, não, uma comissão, eu esqueci o nome, é uma comissão para fazer a revisão dos livros e autorizar e dizer que o livro tem qualidade para publicação. Eu estou com esse negócio na minha cabeça desde aquele livro que eu fiz lá com o Sérgio Barbosa, que o Raimundo andou malhando por aí, para mim, excessivamente. Mas eu acho que cabe uma comissão, eu esqueci o nome. Vocês sabem, é a comissão que faz a revisão, faz a análise de se tem qualidade para ser publicado. Esqueci o nome da comissão. Ô, Patrícia, ajuda aí. Revisão. É uma revisão técnica, né, que o senhor vai querer fazer, não é isso? Isso, revisão É uma técnica. revisão técnica, né? Não seria, seria parecido com os consultores ad hoc que fazem a revisão dos Isso, artigos, não é isso? É de isso, qualificação. Aham. isso. Entendi. É uma revisão técnica, né, conselheiro? Constituída pelo Uma conselho, comissão. Uhum. pode ser uma só, de repente constitui para cada tipo de publicação, né, Luiz? Fica essa sugestão para ficar mais formalizado e com o resto processando internamente e com a Patrícia ajudando lá no ISSN, Uhum. está tudo certo. ISBN, né? Uhum. ISSN. É, BN. Uhum. Posso ficar. Mas precisaria de 3, eu seria o quarto, exatamente para não votar. Entende? Porque vão dizer que eu quero. Proponho, tá? Ah, deixa só o Elias e o Francisco, que são os dominadores da matéria. Ah, mais ou menos. A matéria que nos domina. Bom, então fechamos o 318. Eu não tenho mais nada a perguntar. Uhum. Perdão, posso... Desculpa, Luiz, mas eu queria saber do que se refere esse serviço de informática aqui. Esse serviço é a manutenção do sistema Sofia de biblioteca e a manutenção da Rebac. Rebaque. Pois é, vai deixar a rebaque solta? Meu pai do céu, cortou só Não. 3.000, presta atenção. É que eu projetei um valor um pouquinho maior, porque eles iriam aumentar o valor do contrato. Ele iria terminar
E aí eles iriam, como eu não sabia, e a gente faz o orçamento no ano anterior, eu projetei, por exemplo, R$ 3.500 e foi 3.300. Então, essa sobra que eu estou liberando. Tá O bom. 3.000 é sobra. É sobra. É Eu só sobra. projetei um pouquinho a mais, eu não sabia quanto é que era. Previsão. Exatamente. Depois que fechou o contrato, ficou sobrando 3.000. Esse Entendeu? contrato vai até quando? Oi? O contrato vai até quando o ano que vem? Este ano vai até novembro, 1º de dezembro. Mas eu já negociei com eles e eles mantiveram o preço do que eles estão cobrando. Então tá. Então eu Então já só tem que estar previsto para o orçamento do ano que vem, então. isso, já fiz, já está embaixo previsto. Eu já vi aqui embaixo. Eles continuam sendo exclusivos nesse serviço? Sim. Precisa ter bem documentado para não ter rolo para a gente, né? Claro que eu tô, né, ô Tafarel? É meu nome que está ali. Ai, que é tua, Tafarel. É. Vamos lá. Posso dar uma parte aqui? Porque o meu vice ele não falou não, mas o que aconteceu? Nós andamos recebendo aí uma correspondência do CFC falando que a biblioteca deles tinha tornado virtual. E aí, nada mais é que eles colocaram Sofia, né, para o público. E a gente já tem o Sofia há muito tempo. Então, o grande X da questão é que eles fizeram, né, mandaram para todos os regionais, não sei o quê. Aí a presidência mandou para a gente. Aí, quando eu fui ver junto com a Patrícia, era nada mais do que propaganda, porque o que eles têm, a gente também tem há muito tempo. Porque eles, no caso, eles têm só a Sofia, então eles colocaram alguns artigos, publicações do CFC lá dentro, alguma coisa de congresso. Nós temos o Arrebac, que é um repositório, nós temos o Atena, né, que é a parte de periódicos científicos, então e tem o Sofia também. Então a gente tem esses três aí que está tendo muita consulta, inclusive, que esse mês agora, de mês de junho, foi 150 mil na Arrebac. 150 mil. É a Rebac, 150 mil. Pesquisas realizadas foram 73 mil, então está aumentando. Mês passado foi 140, se eu não me engano, e esse mês já foi para 150. Patrícia, você vai estar na reunião depois com o Luiz, não vai? Comigo? Se eu quiser, eu estou aqui. Pode ser, aqui. Luiz. Eu falei? Não precisava da Beatriz. Então tá bom, eu estou aqui. Beatriz é que está dispensada. Então eu estou aqui. Bom saber, hein? Bom saber. Estamos aí. Glória, se você quiser participar, Glória, também pode. É só a Patrícia que está sendo... A Beatriz que está sendo posta de lado. É a única que está aqui no conselho, que está sendo posta de lado, né? Fica aí, Bia. Fica aí, Bia. E pede alguma coisa. Essa nossa base de pesquisa científica, periódicas, sim. Ela precisa ser mais divulgada nas faculdades, nos cursos de ciências contábeis, porque muita gente faz pesquisa e não sabe que nós temos essa base tão rica. Quando tem aquelas reuniões que tem aquelas apresentações das faculdades, etc., a gente sempre toca nesse assunto do repositório, do portal, né, do Sofia, Mas o ideal é que os professores tivessem... quando vocês forem pesquisar, não esqueçam de pesquisar também lá na indicação, né? Indicação bibliográfica, né? Os professores indicarem, porque deve ter muitos estudantes de ciências contábeis fazendo pesquisa de trabalhos em outros lugares e não vão na nossa base. Na nossa base. Isso. É isso aí. E a questão da divulgação. O outro CRC divulgou como se fosse assim, uma grande novidade. E nós já estávamos usando há muito tempo. É a questão de você valorizar o que nós temos, né?
a gente não valorizou, o outro conselho veio e saiu na frente, opa, a minha biblioteca agora é virtual. E a nossa já era há muito mais tempo. Não, mais ou menos ao mesmo tempo. Há mais ou menos ao mesmo tempo? Porque Então, eles compraram o Sofia, a gente também comprou logo depois, o São Paulo também comprou logo depois, então a gente tem assim, né, pessoal. Aliás, uma ideia que eu vou dar na próxima reunião, o Vicente também participa. Pegar essas lives todas que estão rolando por aí, darmos um jeito de disponibilizar no Rebaque. Pode também. Vamos, Vou entrar em. vamos colocar Uhum. isso na pauta aqui, Deixa. anota aí Tá, no tá nosso bom, vou encontro. anotar. Participa também, Vicente. Quem é que mais está aqui? Estou vendo que tem 7 pessoas. Quem é? é, essa Beatriz. questão das lives, elas estão crescendo tanto que eu vejo necessidade de nós termos um acesso a todas elas por um link, somente um link. Colocar um link Pois é, no nosso Arrebaque. site, né? Arrebaque, E colocar assim, ó, assista aqui qualquer live que você quiser realizada pelo CRC. Porque hoje nós temos que estar procurando lá no YouTube a live que a gente quer. Uhum. Então, é importante a gente catalogar isso e colocar um link único dentro do nosso site, que aí, no caso, a Rebate seria um local legal. Isso. Aí eu vou verificar com o rapaz da NEC Informática para a gente abrir uma comunidade de lives, né? Isso. Já vamos abrir aquela, né? Da audiência pública, Aí, de todas elas literacia. ali naquele ponto fácil de achar e de localizar. Isso. Uhum. Ok. Ok. Vamos adiante. Luiz, volta, por favor. Locação de bens móveis e equipamentos é o quê? Tá aberto meu áudio? Tá, sim. Eu tinha colocado para o conselheiro Luiz o seguinte, que nós adquiríamos stand. Né? Ah, E que no ano passado foi cortado, não teve para o Adconte. E aí, o que ele imaginava? Porque como ele está entrando, ele é novo, eu expliquei, inclusive, que houve aquela colocação dentro da Câmara, porque a gente ia adquirir um estande de conta maior do que o nosso, e que aí ficou decidido que seria o valor do nosso estande. tá Enfim, certo, tá certo. eu expliquei tudo para ele. Aí colocou o valor, não quer dizer que vai passar, mas a gente colocou. Entendi, eu me lembro, tá certo. É que o federal, por exemplo, ele faz aqueles eventos dele e quer que a gente participe com cotas. E eles participam também conosco, né? E ainda tem os encontros lá do FRJ. Eu espero que esteja aqui também, que a gente possa dar uma contribuição, né? Aquele evento da FRJ é um evento importante. Adconte, Tá bom. Mas, de qualquer forma, já vai estudando, Luiz, aí
Na reunião do Conselho Diretor, quando tiver para discutir o orçamento, você já tem que levar uma memória aí, um rascunho, de onde é que você pode cortar, porque todo ano, enquanto eu estava aí, na primeira reunião do CD para apreciar o orçamento, tinha assim corte enorme, porque todo mundo vai colocando, ninguém tem ideia qual o montante que está. Aí chega lá, tem alguns milhões para se cortar. Então, você já vai com uma memória de um rascunho, dizendo, ó, eu posso tirar aqui X, aqui eu posso tirar X, para não cortar em lugar que não há possibilidade de cortar. Tá? Assim a memória. Aham. Não, estou olhando lá o 3018, mas é mais ou menos aquilo mesmo, né? Você passou de 4.000, né, para 6.000 as publicações técnicas, editoração, razoável. A impressão da revista, eu acho que é em torno de 40 mesmo, né? E colocou a tradução, né, Beatriz? Isso. Era isso que eu queria falar com o senhor. Essa empresa que faz a editoração para a gente, eu entrei em contato com eles e perguntei como é que eu poderia dar forma a isso daí, uma vez que é muito difícil, que o primeiro contato que eu tive com uma empresa, eles colocaram muito empecilhos. Lauda, quantas palavras, e no português a palavra tem tantas letras, e já na versão em inglês já é menor. Enfim, confundiu minha cabeça e eu não conseguia desenvolver um projeto, porque a pessoa Certo. é muito técnica, mas ela estava lidando com uma pessoa que não era. Então, ela tem que Não saber. sabe vender o serviço. E a gente que vai pedir, é para a gente saber o que pedir. E por isso que o projeto não foi à frente. Só que eu conversei com essa pessoa da empresa que faz editoração, a TICNET, e eu coloquei todas essas dúvidas que eu falei, de lauda, porque para uma empresa a lauda tem tantas letras, não sei o quê, outra tem não sei o quê. Enfim, eu expliquei todas as minhas dúvidas, o meu desespero em poder produzir isso daí. E aí ele é uma pessoa assim, muito flexível e muito prática, e virou para mim e falou assim: calma, Beatriz, olha só. O ideal é você fazer por artigo, baseado que tenha 6.000 caracteres, não sei quantos caracteres. Por quê? Mesmo que um artigo ele tenha um pouco mais, no outro não vai ter. Então há compensação. Então, para você. Ele sim, foi muito. Ele botou muito No simples, chão, muito simples. né? E então eu falei assim: tudo bem, você me manda um orçamento. Aí ele me mandou um orçamento, porque ele já faz editoração, de 24.000, 23.000 e pouco. Para todos Claro, os números. cultura, né? E, enfim, e agora eu vou entrar em contato com ele para poder fazer o projeto. E se esse valor for aprovado, já no ano que vem, a gente já faz ela na versão inglesa, porque eu já vou fazer agora, vou deixar ele pronto. Você vai Luiz, fazer na mesma licitação, a editoração e a tradução? Ou vai Sim, a fazer projeto? inglesa com a tradução. É. A editoração, ela em português, está em outro processo. Ah, Eu tem posso outro. deixar que é Mas o de 6.000 reais. você não acha que seria ideal fazer no mesmo processo a Sim, editoração e a tradução? isso. Só o seguinte, Vicente. Eu, atualmente, eu não posso deixar a revista parar, senão ela perde ponto. Não, tudo bem. Eu E digo na próxima licitação que eu for a fazer. versão inglesa, ela não tem. Eu vou começar do zero.
Eu estou falando que o cara me passou uma flexibilidade e uma facilidade de fazer isso daí. Mas, na Sim. boa, eu não sei se eu vou conseguir tão rápido. É. Primeiro eu tenho que fazer o primeiro, depois a gente junta, né? Tem que Você fazer vai fazer isolado, um do outro. Aí depois, fazendo a primeira, aí você pode ver a possibilidade de juntar. exatamente. É. Porque eu acredito que, estando no mesmo projeto, no mesmo processo e no mesmo contrato, eu acredito que deve ter uma questão de valor ser menor, porque já que a empresa editorou, tem a editoração, ela já Mas pode aham, trabalhar para não é melhorar a produção. a editoração dela na língua portuguesa, o valor é bem baixo. E ela na língua inglesa, o valor é outro, tá bem superior, entendeu? Eu acho até que dá, se juntar os dois, dá tomada de preço. Ah, entendi. Então não é assim do jeito que, entendeu? Mas se você separar também, eles podem achar que houve fracionamento, né? Exatamente. Então eu tenho que seguir o trâmite. Tem que Para não seguir o achar trâmite. Segue o trâmite. para não achar isso, para não achar aquilo, e já que ninguém está perdido, vamos fazer direito. Ô, Luiz, a Beatriz subiu de novo no meu conceito. Ela pode voltar à reunião se você permitir. A gente vai fazer depois. Tá bom? Eu estou na Fala agora portaria não quer mais, Francisco. da rebaque, eu vou sair, hein? Ai, meu Deus. Não vai votar, não? Vai votar? Vai votar? Melhor dizer que vai votar, ô Luiz. Não é melhor? Acho que tem que constar como votação. Não é isso, Glória? Os conselheiros aprovaram esse orçamento. Para constar que foi apresentado aos conselheiros e que eles aprovaram. Aprovada a primeira versão. Está aprovada a primeira de muitas. A primeira versão está aprovada. É. Eu gostaria de falar. Só tem o Vicente. Eu não tenho. Fala aí, Luiz, pode falar. Foi ao ar livre, né? Foi ao ar livre, né? Bacana, meus parabéns. Parabéns.
Meus parabéns, Luiz. A simples possibilidade já é extremamente meritória. É, Eu, eu quero também, Luiz, eu quero também aproveitar para empenhar aí a minha satisfação de ver esse trabalho e dando, não só projetando o seu trabalho, mas como também ajudando a divulgar e a dar publicidade às ações do CRC no âmbito da sociedade, né? E aí, junto às Forças Armadas, o ideal é que nós pudéssemos atingir as três, né? Já fomos na Aeronáutica, quem sabe a gente vai na Marinha e no Exército também. Isso é uma uma forma puxa a muito outra. boa de dar visibilidade ao trabalho do Conselho, que é um trabalho social muito importante. Parabéns. Tem tempo, é, lá na mão. É, é muito bom. Vamos ver. A primeira questão que eu queria colocar é sobre o Atena, né? Nós precisamos imaginar alguma forma de ampliar essa base Atena. Além do que, deixa eu ir por partes. A primeira coisa, Patrícia e Luiz, nós continuamos a encaminhar para os editores de revista anualmente a quantidade de acessos que a revista teve. A gente coloca no site, né, conselheiro? A gente coloca no site. Mas, Uhum. Luiz, A gente mandou. Ano passado a gente não mandou, não. A gente Luiz, não acho mandou, não. interessante mandar isso, Não né? mandamos, não. Mas a gente coloca lá no site, etc., a tabelinha do Porque Atena. Uhum. sabe o que está acontecendo? Hum, Na visita da CAPES, na uhum, avaliação da CAPES que vai ter agora, hum, a CAPES ela se posiciona apenas uhum. pela SPEL, ela não vê a nossa base, então acha que a gente não tem acesso. Então eu Não queria tem? propor, eles não veem, é muito elitista, né, Patrícia? Porque, É um porque pessoal muito inclusive, elitista. porque a nossa lá, porque você está dizendo a revista, né, em si, né? Não, eu estou falando acessos ao Atena, a base. Minha sugestão é a gente mandar um comunicado para a CAPES, Uhum. Deixa eu pedindo anotar aqui. ao presidente da CAPES, pedindo encaminhamento à área de contabilidade, administração e contabilidade. Porque antigamente é aquela Zamit, né? Esse Zamit, né? Mas Né? ela não responde pela presidência da CAPES. Não, não, ela é pela Ela é área, da né? área. Da Então, área. agora Normalmente a gente mudou. até manda, a gente manda para ela Mudou. e-mail, sim. Vou Quem até ver. sabe, quem sabe dizer isso direito? Não, mas não é mais ela. O Luiz, tem um colega, o Álvaro, estatístico, Álvaro. Marcelo Álvaro. O Ah, Marcelo Álvaro é da comissão. Então, Luiz, ah, eu queria propor para você o seguinte: conversar com o Marcelo Álvaro. Marcelo Álvaro, a área tem conhecimento do Atena? A área tem conhecimento do acesso que se tem ao Atena e sabe que o nosso público-alvo é, na sua grande maioria, de estudantes?
Eu acho que né, Patrícia? A grande maioria de estudantes. Isso aí é geral, né, conselheiro? Porque quando a gente tira a estatística, a gente não tem como precisar quem é que fez aquele acesso. Mas A a gente tem os números. nossa mídia toda Acadêmica, né? Isso. É é. acadêmico, né? Então, Agora, eu vou mandar então para a área, para a pessoa responsável para a área, né? O conselheiro então, vai é o que eu falar estava com ele. dizendo. O Luiz pode fazer a gentileza de ver com o Álvaro Uhum, o e-mail e o contato do responsável da área. tá. E como o Marcelo Álvaro, então, meu pedido é que o Luiz levante por gentileza, quem é o responsável da área e o... Está ouvindo, Luiz? Eu acho que ele caiu. Tá. Quem é o responsável pela área e, e aí fazer o encaminhamento, como pode pedir ao Marcelo Álvaro que dê uma ajuda no conselho na divulgação do Atena, junto à área. Isso também seria muito importante. E Tá. esclarecer, Luiz, ao Álvaro, a importância que tem a base de dados da REBAC em termos de acesso à sociedade. Eu acho que seria extremamente importante e já daria uma baita força ao Atena. A segunda Ok. questão, Luiz e Patrícia, é o acesso de novos periódicos. Um dos motivos que levou à nossa criação, a criação é pegar os periódicos C, que ainda não tem volume, não tem aquela qualidade para constar nos periódicos nas bases de dados como SPEL, e dar uma força a eles para produzir. Não entendi. São os periódicos C que o senhor está falando? Que antigamente eram avaliados como C, que são Pois é, mas avaliados só uma parte. Os periódicos avaliados como C, eles não têm ainda avaliação, né, conselheiro? Não, é C, Pois é, mas mas estão bem iniciando. abaixo, né? Se o senhor entra lá na CAPES, lá vem dizendo lá que não tem. Normalmente é porque eles começaram ali, né? Eles estão no início, né? Então eles não têm nem assim, uma avaliação precisa dos artigos. Aí está no início, né? Todo artigo, todo periódico que começa, ele leva a C. E Mas aí não há uma pontuação, né? se ele, Efetiva. se ele está Hum, vinculado à CAPES hum. e tem o double review, aqueles conceitos todos que nós Sim, colocamos, está no começo. Uhum, o que deveria o Luiz refletir, Vicente também, contigo, uhum, discutir, uhum, é se vale a pena colocá-los e ampliar a base ou não. Esse é um assunto é. pendente que tem que ser avaliado. Porque o que acontece, a maioria agora das revistas, né, elas estão com o seu site da revista. Por quê? O CR é gratuito, né? Então, a maioria, por exemplo, a revista do CRC Santa Catarina, lembra? O senhor lembra, né? Um tempo atrás Que não saiu e quis fez a nada com a gente. revista. Não quis nada com a gente. Mas, mas eles É, poderiam estar ligados a nós no não ficaram. indexador. E, por exemplo, a UFRJ também, eles pararam até um certo ponto e fizeram a base deles. Por quê? Saiu o CE, né? Eles Não, mas tudo instalaram. bem. Mas veja bem, nós continuamos com aquele indexador, ou temos finalmente um indexador que permite olhar o conteúdo de todas as revistas. Sim, o Atena faz isso. Ele faz uma É, pesquisa geral. O Atena faz a pesquisa geral. Só que ainda dentro é daquela forma. Todo mundo, todo artigo ou a revista que quiser entrar na base Atena, eles vão ter que inserir na base Atena. Não tem como linkar como é a Rebac. A nós Rebac não ela é linkada. conseguimos, nós não conseguimos. Não, isso não, eles não conseguem isso. A gente conseguiu na Rebac. A Rebac a gente conseguiu linkar. Tanto é que nós temos todas as revistas do Atena lá na Rebac e linkada. Inclusive a revista da USP de contabilidade, ela é linkada lá na Rebac. A gente não consegue no Atena. Você lembra disso? Que a gente tinha esse problema? Sei. Pois é. Entendi. Então, esse não é Entendeu? bom, está encaminhado. Pelo menos a Uhum, conversa com uhum, a conversa com Marcelo Álvaro. uhum, E o segundo assunto que eu gostaria de ponderar aqui uhum. é a discussão sobre Rio de Janeiro, que eu conversei na plenária. Você estava presente, Vicente, e Luiz também. O que está acontecendo? A situação do Rio de Janeiro é gravíssima. Em setembro, possivelmente, há de se iniciar uma nova rodada de negociações para reduzirmos o valor da dívida e tal. Fora isso, nós temos problemas aqui do Rio de Janeiro, já está começando aí para a mídia,
envolvendo o Tribunal de Contas do município. Fora isso, nós temos aí a reforma tributária chegando. Então, Luiz, são temas dificílimos, dificílimos, e que, a rigor, tem uma conexão com a Câmara, que é pesquisa e estudos técnicos. Então, o que acontece? Lá pela UERJ, na FAF, nós nos articulamos para discutir o Rio de Janeiro. Por proximidade, chamamos o Elias chegou, está participando conosco, como membro mesmo, não é nem pelo conselho, é como membro mesmo do grupo. Mas eu queria que nós começássemos a refletir sobre formas de implementar mais essas discussões, de aprofundarmos mais. Por exemplo, tributário é uma questão absolutamente necessária, mas o próprio presidente, o Samir, ele comentou que não consegue as pessoas para trabalhar. Lembram-se disso? Luiz e Vicente, que o Samir comentou. Então, fica uma situação difícil. Mas a gente precisa Para trabalhar batalhar. em comissão, você está falando? Hã? Você está falando para trabalhar em comissão, para formar uma comissão para estudar isso? Precisávamos formar isso. Eu convidei um professor da UERJ que trabalha na área tributária, disse que ia ver, não me deu retorno. Realmente tem que ter uma disponibilidade maior. E eu acho que o professor ele tem um pouco mais de condição de disponibilidade, né? Porque se ele só ficar no ensino, facilita mais. Então, A ideia é discutir isso em nível mais técnico, a questão tributária estadual, sim, questão tributária estadual. Mas para apresentar, de repente, até uma proposta de isso, saída para essa situação. isso, perfeito, perfeito. É. Mas a Aí dificuldade. realmente precisam ser pessoas que sejam da área tributária e que estejam muito bem engajadas da situação que está atual para poder compreender isso e fazer uma proposta. Perfeito, Aí perfeito. tem que ser realmente pessoas bem que estejam no dia a dia do Estado. O ideal é que fossem assessores do secretário de Finanças, né? Não, mas olha só, a Pessoas Rose, bem perto aí que estejam por dentro da situação fiscal hoje. por exemplo, a Rosemarie, ela conhece muito de CMS estadual. Eu estive conversando com ela, ela falou que estava aguardando a formação da comissão. E parece que há mais pessoas aguardando essa formação de comissão. Então, eu acho, Luiz, que essa comissão podia ficar conosco. Em vez de ser uma comissão focada no presidente do conselho, seja focada com esse olhar de reler a proposta do governo federal, fazer uma proposta para o governo estadual, que é o que pertence à Câmara, né? Pesquisas e estudos técnicos. Teria- Eu não entendo nada disso. Eu posso. Bom, eu ferro nisso. Francisco, ideal, vê se consegue conversar com um conselheiro que seja da área pública, ver se ele tem algum conhecimento lá com o pessoal próximo ao secretário, porque se a gente tiver pelo menos uma ou duas pessoas que estejam bem próximos do governo, isso daria uma força grande para a comissão. Mas, Vicente, o que está acontecendo é o seguinte: a gente tem outros acessos, a gente vai pela Assembleia Legislativa, Sim, pela a gente, Assembleia. a gente tem como acessar É, o secretário. Vamos fazer o seguinte, Luiz. assessores tributários lá da Assembleia, né? Isso. Luiz, É, pergunta ao Samir se você pode estar vendo essa questão da comissão de tributação. Se ele delegar isso para você, eu coopero, vejo um nome, tento correr atrás de um nome para presidir a comissão e a gente resgatar isso. Pode ser?
Bom, é isso que seria mais urgente. E, Vicente, esse grupo que conhece tributos, ele pode acabar fazendo propostas e a gente faz lives com o secretário, aí que a gente começa a correr atrás. Sim, sim, Como você fez com o Renan Ferreirinha agora. E eu estou correndo atrás para a gente fazer com o secretário de Fazenda. O Ferreirinha, ele é bem, ele Foi entende bom, muito né? da matéria, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, mas eu gostei muito. É. Bom, é isso, senhores, que eu gostaria de falar. Sim, vou sim. Ok, eu me despeço e vou sair, então. Muito Vou ouvir obrigado. isso aí. Tchau, tchau, Até a Vicente. próxima. Dia 4, o conselheiro ainda está de licença? Já saiu de licença? Ah, é? Então tá. Valeu, então. Um abraço.